Olá, essa é a nossa última lição, quinta lição deste material, nesse maravilhoso estudo, o Evangelho em Graça. E hoje nós temos, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no verso do 8 ao 21, o assunto que ele aborda é que nós estamos salvos de Cristo. Com seu sacrifício pleno e perfeito, já nos salvou. O título é Ele nos salvou. Então vamos à leitura. Assim sendo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Pois ele nos salvou e nos chamou com uma santa convocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, e que nesses dias se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, que aniquilou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por intermédio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, todavia não me envergonho, porquanto sei em quem tenho crido e estou plenamente convicto de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Preserva com fé e amor em Cristo Jesus o exemplo da sã teologia que observastes em mim. Guarda o bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. 2 Timóteo 1, de 8 a 14. O verso 9 diz que ele nos salvou. Ou não nos salvou? Diz ali que estamos salvos. Quem é que pode revogar isso? Não é porque eu não dei a dízimos ou não acompanhei a campanha da provisão. A condição não foi essa. Não é porque eu não fiz a campanha, mas aí diz, ele me salvou e me chamou com santa convocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. A igreja e o templo, templos vivos em Cristo. Bem, quando entramos em um certo lugar, a saber, em um local que chamam no templo, igreja, e não destinamos ainda o conhecimento da graça remidora em nós, e por reverenciarmos aquele local como local de comunhão e de adoração, achávamos até que a presença do Pai já nos aguardava de antemão, a nossa chegada e permanência ali. Mas com os olhos do entendimento agora iluminado, já sabemos que, conforme a sua própria determinação e graça, antes de dizer o haja luz, já nos foi dada em Cristo Jesus a posição de filhos e a possessão da glória de Cristo em nós, de ser da sua presença não lá, ou cá, ou em outro lugar, senão
a habitação do Pai em nosso espírito. Somos a morada do Pai em nosso espírito, por Cristo. E como há filhos a serem regenerados no desempenho de nossa história em queda, Ele nos alcançou, salvando e chamando-nos por Cristo, pelo qual, pela carne, o véu, Ele nos restaurou a Ele, pondo em nós a palavra da reconciliação pelo Filho do seu eterno amor. Que segurança, que paz nas convicções únicas e firmes em poder saber que em Deus, hoje, esse é o melhor dia de nossa vida. Não há mais o que temer. O verdadeiro amor que agora entendemos em Cristo lança fora todo o temor do mal. E somos guiados pelo Espírito para a nossa pátria celestial, de onde o nosso Espírito veio. E dentro de nós podemos estar convictos, porque Ele não pode falhar. Ele nos pode conduzir com firmeza de eternidade. Nunca jamais falhou e não falha, e nem falhará. Rei de reis, Ele é Senhor dos senhores. E falando Ele, os montes se derretem. A Ele a glória, o louvor, a majestade santa, o império e o domínio é dele. E conforme a sua própria determinação, nos fez participantes com Cristo em Deus. Obedeçamos a Ele e vivamos totalmente para o louvor da sua eterna glória. A sua própria determinação fez o que veio a acontecer a Jesus de Nazaré, a João Batista, a Paulo de Tarso, e sendo a filho, Deus fez a nós, antes participação de carne e sangue. Por sua própria determinação e graça, Ele permitiu a nós andarmos por caminhos escuros, por esses cursos de nossa vida. Mas no tempo de Deus, Ele é quem foi até nós e nos encontrou. E em um grande número, Ele encontrou em um beco que não tem saída, ou não tinha saída. Alguns Ele encontrou na sarjeta, e alguns Ele em uma cela suja e imunda. E outros Ele os encontrou no homossexualismo, no lesbianismo, na escola de samba, no torneio ou no terreiro de Umbanda, ou por onde guiava-se por seu próprio rumo, não importa, era de espírito dos eleitos, revestidos de carne. O tempo de Deus chegou em nossa vida. Ele disse, basta, até aqui tu vieste, e não mais. A partir de hoje será um vaso de misericórdia, e por onde tu passares levarás em ti as minhas marcas. O selo do meu Espírito está sobre ti. Sobre ti ponho a minha luz e a minha graça te basta. Multidões estão te esperando. Exala a minha fragrância, a fragrância do meu conhecimento, e isso te basta. Podemos repetir o que nos salvou e quem nos chamou com santa vocação, e não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e que nesses dias se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, que aniquilou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por intermédio do Evangelho. Vejamos, tudo o que ele fez foi no Espírito. Mas manifestando-se naquele madeiro,
naqueles dias e manifestando-se agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, do Evangelho em graça. E onde estão os imortais? Onde se encontram? Aqui, agora, com a glória a Deus, sendo isso aí a imortalidade na glória dos eleitos em Deus, por Cristo Jesus. Essa imortalidade, Cristo já venceu a morte. Deus nos matou em Cristo e Ele também nos ressuscitou com Cristo. E essa é a glória que temos alcançado. Nesse Evangelho em graça, nós temos tido então esta plena revelação e podido ter esta convicção tão gloriosa de Cristo em nós ser a esperança da glória, na imortalidade que temos através de Cristo, que nos deu a vida eterna, porque nisto cremos. Continuando, temos: e onde estão os imortais? Aqui e agora, com a glória a Deus, sendo isso aí a imortalidade na glória dos eleitos. Nem a morte não pode nos vencer. A morte dos eleitos do Pai é um trocar casual de roupa. A morte dos eleitos de Deus é um retorno para o lar celestial, para casa. A morte biológica está dizendo fim das experiências humanas dos filhos de Deus aqui. Eu agora retorno para o Pai com a minha bagagem cheia das convicções de que eu acabo de cumprir cabalmente o meu chamado, a minha vocação e o meu ministério pela experiência humanizada. Assim fica, assim é, e para a eterna glória do Pai. Que Deus possa dar-nos mais esclarecimento, ao passo que vamos então refletindo em todo este maravilhoso trabalho que acabamos de fazer aqui. E a glória seja para o nome do Senhor. E o meu muito obrigado. Graça e paz.